Oba! Muito bem-vinda, muito bem-vindo à nossa aula de design. Nessa aula, você vai entender os fundamentos do design, você vai entender algumas técnicas e alguns recursos. Eu vou te entregar aqui para você fazer um design melhor, tá? Agora, tem uma coisa que é muito importante que você entenda, até antes de tudo, assim, o que que é design, o que não é design, qual a diferença entre design, arte, artesanato, para você poder criar de uma forma melhor, de uma forma mais tranquila, tá legal? Vamos lá. O significado da palavra design é projeto, beleza? Projeto. Então, o design é um projeto. Então, a gente pode ter um design de uma casa, design de um objeto, design, de decoração, tá? Design de carro, design de móveis, tá? É um projeto, tá? Todo projeto vem para promover uma melhoria em alguma coisa ou criar uma solução para um problema que já existe. Tá legal? No nosso caso aqui, nós vamos trabalhar com design de comunicação. Esse design ele tem uma função ali que é comunicar alguma coisa para alguém. Basicamente é isso que nós fazemos. Ai, Agner, eu pensei que eu fosse um artista. Não, o design utiliza de recursos de arte para poder fazer o seu trabalho, tá? Mas o designer em si, ele não é um artista, tá? Ele é mais um gestor de projetos, né? Que pega um projeto que precisa desenvolver uma melhoria ou apresentar uma comunicação de uma abordagem diferente para um determinado público. E aí sim, o designer usa os recursos de arte, técnicas de cor, composição, tá? E conhecimentos de comunicação para poder fazer essa peça gráfica digital ou digital. Tudo bem? Beleza, é importante a gente colocar esse parâmetro aqui para a gente poder avançar. A diferença de arte, artesanato e design, tá? O design, ele vem numa parte, que eu posso dizer, industrializada. Então, basicamente, assim, ó, você pega uma criação, né, que vai ser colocada em lote, vai ser criada em escala, em volume, beleza? Então, por exemplo, criou uma caixinha de som. Criou a primeira, que tal, protótipo, tá aprovado, tá legal, tá saindo som bacana. Na sequência dela, quando entra para a indústria, ela faz muitos, e isso se torna design. Isso daqui é design, beleza? É, isso aqui, ó, por exemplo, ó, que é uma peça de marchetaria, tá? É artesanato, beleza? Dá para fazer em série, mas nunca vai ser igual. Isso aqui não. Isso aqui vai ser em série. Isso aqui pode ser em série, vai ser em série, pode mudar a cor, pode mudar tamanho, mas as especificações que tem aqui são as mesmas. Esse daqui não, esse daqui, o corte da madeira, as nuances, o tom, tá? É único, beleza? Único por cada peça. Tem uma série menor, mas único por cada peça. E agora, a arte em si, a arte ela expressa muito mais o sentimento do artista ali, tá? Ele transmite uma mensagem, ela é muito mais emocional, tá? Ela é muito mais emocional. Ela não é apenas ou meramente decorativa, beleza? Bom, posto isso, e aí ela também não dá para fazer em escala, assim, tá? Entrou em escala, entrou num volume industrializado, é design. Entrou em série menor, com pequenas alterações ali, entra no campo de artesanato, que serve para decoração, que serve para promover um bem-estar em um determinado ambiente, tá? Um uso em si, uma cadeira, um banco, sabe, até mesmo um móvel, tal, ainda dá para fazer com técnicas de artesanato, beleza? Bom, beleza. Agora que nós entendemos um pouco mais sobre o que é design, e o que nós vamos fazer aqui é design, tá? A gente vai fazer aqui a produção em escala, em volume, tá legal? E o Canva vem muito para nos ajudar a fazer isso, e também todos os outros softwares de design aí, ou de comunicação. Bom, beleza. Agora, eu vou compartilhar com você a minha tela aqui, para a gente poder seguir, vocês entenderem as técnicas, e no próximo módulo, você vai pegar, no próximo módulo, você vai entender, basicamente, como que usa o chat GPT, tá? Para produzir em escala o conteúdo em si, e depois, no último módulo, nós vamos pegar o conteúdo e vamos colocar no design de uma forma legal, onde você vai pegar e usar as técnicas dessa aula aqui, na última aula, para poder criar seus posts. Então tá certo, vou compartilhar minha tela com você aqui e vamos que vamos.
Agora que você entendeu sobre a função do design, eu vou te explicar aqui alguns fundamentos, tá? Agner, esses são os únicos fundamentos que existem? Não. Existem vários outros fundamentos, existem várias outras técnicas. Se você puder, dar uma pesquisada, aprofunda um pouco mais sobre técnicas de design, estilos de design, teorias de design, vou te ajudar bastante, tá? A poder desenvolver. Mas aqui, esse alicerce aqui já vai te dar uma base bem sólida para você poder criar muita coisa legal, interessante e de forma profissional. Bom, para a gente começar, eu vou apresentar para vocês aqui 3 sites onde você já vai poder encontrar imagens gratuitas, tá? Agner, esse site só tem imagem gratuita? Não. Tem uma base de imagens gratuitas, tá? E também, assim como o Canva, tá? Tem uma base de imagens gratuitas e tem uma outra base de imagens pagas, tudo bem? Você pode acessar a imagem gratuita ali, fazer sua arte, ou se você quiser comprar, contratar um plano aí e tal, fica a seu critério, tá bom? Ó, o primeiro deles é o Unsplash, tá bom? Nesse site aqui, você vai ter diversas possibilidades aí de imagens, tá? O que ele te pede é para você acreditar o autor, tá bom? Basicamente isso. Você vem aqui, faz uma pesquisa, vou colocar arte aqui, por exemplo, tá? E ele já vai te dar algumas imagens aí sobre o que você está pesquisando. Muito simples, como qualquer buscador aí que você procurar, tá bom? E aí ele vai ali, ele carrega mais, tal. Beleza? Você clica no botãozinho aqui da setinha, tá? E ele vai te dar que essa aqui tá proibida. No caso, é paga, né? Não proibida, mas paga. Você clica aí para você poder baixar a imagem, ela vai já ir para o seu download e aí, beleza. Depois você pega lá, sobe ela no Canva e já era, sem segredo, tá bom? Belezura, belezura. A próxima, aqui, ó, é a NAP. Nesse banco de imagem aqui, você vai encontrar imagens de pessoas negras, porque é um grande desafio encontrar imagens de pessoas negras aí. Agora isso está mudando um pouco mais, mas ainda assim é desafiador, ainda assim é difícil de encontrar, tá? Eu já estou trazendo aqui para vocês, porque é importantíssimo, né? Importantíssimo a gente conseguir representar aí nosso povo da melhor forma. Legal, legal. Bom, a próxima aqui, ó, é o Flippic. Flippic você também vai ter algumas imagens, e além das imagens, você também vai encontrar vídeos, você vai encontrar vetores, você vai encontrar mockups, tá? Você vai encontrar alguns elementos aí interessantes aqui dentro também. Tá legal? E da mesma forma, você vai dar uma busca aqui, e aí ele vai te trazer as fotos de acordo com a categoria que você está procurando. Ah, na hora que eu dei a busca ali, para carregar as imagens, já caiu na Adobe Stock, que é um parceiro deles, né? Então, já caiu ali na Adobe Stock. Também veio imagens bem interessantes. Isso aí, vou voltar ali para a apresentação. Esses são os bancos de imagens aí que você vai ter aqui. Bom, agora que vocês viram os bancos de imagem, vamos lá. Vamos entender um pouquinho mais sobre um dos elementos que nós temos aí, que é o contraste. O contraste é o que deixa tudo mais bonito, tá? O contraste é o que deixa as coisas mais legais, assim, tá? Então, vamos lá. O design usa e abusa do contraste, tá? Ele usa o contraste como um elemento fundamental, tá? Fundamental. E o contraste tem alguns níveis, tá? Tem um nível alto, médio e baixo. Vamos entender um pouquinho sobre o que é esses tipos de contraste. Olha só, nós estamos aqui tendo como se fosse uma linha do tempo aí, né, da história dessas pessoas, ou poderia ser de uma pessoa, ou pode ser contada diversas histórias aí, a partir dessa imagem. Porém, uma coisa que é extremamente importante você entender é que, olha só, todas são mãos, né? Todas são mãos aí, mãos, provavelmente mão de homens, tá? Provavelmente, posso estar errado, mas pelo que aparenta aí, pelo que aparenta são mão de homens. E aí nós temos um contraste que é de tempo.
tudo bem? Então, nós temos ali a mão de um bebê, a mão de um jovem, a mão de um homem, a mão de um homem, de um homem adulto, né? E de um idoso, tá? Nós temos esse contraste entre idades aí. Se você colocar a mão de uma criança e a mão de um idoso junta, cria ali um contraste maior ainda, de idade, tá? Sei lá, de um bebê e de um idoso, o tempo, a quantidade de tempo que passou, cria um contraste. Isso se torna bonito, isso chama mais atenção, tudo bem? Agora, você colocar imagem, por exemplo, as duas imagens dessas duas mãos aqui, à esquerda, logo acima da palavra contraste aqui, ela chama menos atenção, tá? E aí se torna, você ainda tem contraste, mas é um contraste baixo, tá? O que chama menos atenção é um contraste baixo, tudo bem? O que chama um pouco mais de atenção é o contraste médio. E o que chama muito atenção é o contraste alto. Beleza? Vamos entender como que isso se dá ao longo dessa apresentação. Olha só, nós temos dois homens aí. Porém, eles têm diferença, beleza? São dois homens de olhos azuis, mas um tem barba e cabelo, o outro é careca. São homens, mesma categoria, tudo bem? Estamos falando do mesmo assunto, porém nós temos situações bem distintas aí no que se trata na relação entre os dois, entre as duas imagens, tudo bem? Opa, nós também temos aqui na sequência mais dois homens no lado esquerdo, dois homens do lado direito. Os dois homens que são jogadores de basquete ali, tá? Um mais alto, um mais baixo. Isso já tem um contraste aí em altura, tá? E aí nós temos do outro lado dois homens também, analisando as planilhas ali e tal, um homem, os dois homens vestidos de social, um homem negro e um homem branco. Opa, tem contraste nos dois, apesar de estar falando no mesmo assunto. Entenderam um pouco de como que se usa o contraste? Você tem uma história sendo contada ali, mas qual é o gancho que você pode ter para chamar mais atenção para essa determinada história? Nós temos aqui, ó, dois olhos, um olho castanho e um olho verde. Estão falando do mesmo assunto. Olhar, pode ser pele. Me parece aí que são dois olhos femininos, né? Então nós temos aí um contato ali entre as duas pessoas, tal. Porém, os dois estão olhando diretamente para a câmera ou diretamente para quem tá visualizando essa imagem. Porém, tem o contraste entre as cores aí dos olhos. Mais uma vez, ali as imagens dos homens, tá? Então nós temos ali o mesmo assunto falando diversos pontos de vista diferentes, tudo bem? Nós temos homens sorrindo, nós temos homem mais sério, tem um com fone de ouvido, um com óculos, tá? Um com cabelo cortado baixo, outro cabelo mais longo, tá? Poderia ser, essa imagem poderia retratar diversos assuntos, poderia retratar diversos assuntos aí, porém seria provavelmente para homens. Talvez um determinado produto ou uma mensagem que sirva para todos os homens aí, né? Poderia ser uma coisa interessante. Bom, no que tange ao lance do contraste, nós temos alguns pontos importantes aí. Nós temos contraste de forma, tá? Nós temos contraste de direção, contraste de tamanho, de peso e de espessura. Tudo bem? Vamos lá, vamos entender um pouco o que é o contraste, tá? O contraste é o oposto. O contraste é o oposto. Estamos falando de grande e estamos falando de pequeno e grande, tá? Estamos falando de largo e estreito. Estamos falando de quente e frio. Estamos falando de sol e noite, né? Dia e noite. Nós estamos falando de claro e escuro. Estamos falando de força e fraqueza. Entende? Estamos falando dos opostos, tá? Eu até fico sendo redundante aqui, porque eu preciso que isso internalize em você. Então, quando você for criar a sua comunicação, você vai contar uma história, assim, legal, bacana, você vai até determinar ali qual é a história que você vai contar, porém, dentro dessa história, você fala assim, cara, qual contraste que eu vou usar aqui, tudo bem? Vou usar o contraste de tamanho, vou usar um contraste de cor, vou usar um contraste do que aqui, tudo bem? Depois nós temos ali peso, transparência e espessura. Espessura quando você usa uma fonte, você quer destacar alguma coisa, você pode usar uma espessura, um contorno maior, tá? Que aí você destaca. Isso aqui é mais importante do que aquele que não tem. A gente chama também de peso, tem um peso maior, tá? O peso, ele está mais relacionado a,
ao negrito, tá? Da fonte, a gente pode dizer assim, tá? Nós temos algumas fontes que tem até, assim, ultralight, light, normal, negrito, bold, ultra bold, tá? E aí é o peso maior, que é a letra fininha, vai indo, indo, indo e fica um pouco mais encorpada, tá bom? Contraste. Tem uma imagem muito conhecida na internet que, assim, tem um monte de... Tem um peixão, por exemplo, tem um peixão lá que vai lá abocanhar um peixinho, né? E aí depois, na outra imagem, na sequência, é muito usada no período eleitoral, período de política, coisa assim. Na outra imagem, por exemplo, tem um monte de peixinhos assim que se juntam lá tal e formam um peixe maior, gigante lá tal, que vai, uau, para dar uma bocada, né? Abocanhar o outro peixe que ia comer o peixinho. Isso é só um exemplo, tá? Então a gente tem o contraste entre as duas imagens aí, tá? Entre grande e pequeno, peso, direção. Muitas das vezes também tem uma pessoa indo na contramão. Tem um monte de gente indo para um lado e ela indo na contramão, tá? Isso também entra no campo de peso e de direção. Peso pelo volume das outras pessoas que estavam indo no lado, né? E aí essa aqui está indo na contramão. Também pode acontecer dentro desse processo aí um contraste de cor, tá? Por exemplo, se tem uma imagem totalmente preto e branco, aí você tem uma rosa, vermelha ali, tá? Ou pode ser qualquer outra cor, caso seja preto e branco o restante da imagem. Tudo bem? Ou o oposto também. Tudo extremamente colorido, aquela coisa chamativa e tal, e tem uma coisa ali nula, branca ou preta, ou completamente pintada ali de uma única cor que se destaca das outras. Tudo bem? Formas, nós temos trabalhando em direção para um lado, sim, indicações para um lado, e você tem uma outra indicação para o outro, por exemplo, tá? Então, isso ajuda bastante. Nós temos ali muitas coisas circulares, aí depois você tem um quadrado em algum lugar, no canto, no outro, ou até mesmo no meio. Você fala, tem alguma coisa diferente aqui, e isso vai chamar atenção para o que é diferente, tá bom? Bom, dentro desse campo aí de contraste, vamos prestar atenção em umas coisas aqui, tá? Tem um contraste de cor, tudo bem? De cor e de composição. Basicamente assim, ó, fundo fundo escuro, imagem clara, tá? Ou texto claro, tudo bem? Isso no que a gente chama de alto contraste. Agora, nós também temos o contraste médio, que seria assim, ó, tem o fundo, tem eu aqui, e tem aqui, ó, alguma coisa na frente, tudo bem? Então, por exemplo, fundo, personagem e texto. Fundo médio, igual nós temos aqui, um fundo médio, tá? Fundo médio não é nem claro nem escuro, nós temos um fundo médio, tá? Um cinza, entre branco e preto, nós temos o cinza, tá? Aí nós temos eu aqui, mais escuro, com uma roupa mais escura. Então, fundo médio, personagem escuro e texto claro, beleza? Médio, escuro e claro. Agora, se fosse o oposto, poderia ser fundo escuro, personagem claro e texto médio. Ou poderia ser fundo claro, personagem escuro e texto médio. Ou poderia ser fundo escuro, personagem claro e texto. Já repeti, né? Texto médio. Mas poderia ser fundo escuro, personagem claro e texto médio. Ou poderia ser fundo escuro, personagem médio e texto escuro. Beleza? Para você ter três tons aí entre essas variações, tá? Essa brincadeira aqui, ela serve muito mais para você poder entender que você precisa usar o contraste para poder criar uma relação de importância para o que você está propondo ali. Tudo bem? Olha só, nesses dois cartazes aqui, ó, nós temos um fundo médio, o personagem ali claro e o texto escuro, para poder chamar atenção. Olha, Agner, mas a gente ainda tem aí uma mão segurando a faca ali e tal, que tá, a mão tá escura e a faca tá clara, exatamente. O foco ali tá na personagem refletida na faca. Tudo bem? Desse outro lado aqui, ó, nós temos um fundo mais claro, tá? Onde está indo o texto ali desse cartaz aqui que eu fiz para o filme Caixa d'Água. Nesse cartaz, nós temos o
fundo mais claro, porque é um filme que retrata uma brincadeira de criança, tá? Uma brincadeira de criança ali, a mãe sai para falar um pouquinho sobre esse cartaz aqui. A mãe sai para trabalhar e aí fica as crianças em casa, num dia de calor, as crianças chamam os coleguinhas para poder brincar em casa, eles sobem para a caixa d'água, estão brincando lá na caixa d'água, e aí três deles descem para fazer um suco, o menor está na caixa d'água ali e tal, o coleguinha vai no banheiro, dá a descarga, a caixa d'água começa a rodar lá tal, e o menino que estava na caixa d'água desce pelo cano, né? E eles têm que tirar o menino do cano enquanto a mãe está chegando do trabalho, eles têm que tirar o menino lá do cano. Esse era o roteiro do filme, tá? E aí eu precisava retratar esse filme e tal, sem contar exatamente o filme em si, criando um pouco de, de curiosidade ali para o que ia acontecer no filme a partir do cartaz. Então, eu tinha a casa ali como referência, eu tinha a claridade de ser dia e tal, né? Tinha que mostrar a caixa d'água em si, pelo menos pela ideia inicial que eu tive, e contar um pouco do que estava rolando ali, tá legal? E aí assim assim foi feito esse cartaz, tá bom? Mas uma coisa importante pensar, ó, fundo claro, tá? Na maioria do cartaz. E aí, onde estava o nome em si, eu coloquei essa nuance aí um pouco mais escura, né? Para poder destacar o nome do filme. E foi isso a história, tá bom? Bom, utilizando esse mesmo recurso aí de fundo claro, fundo escuro, né? Personagem claro, tal, personagem escuro, trabalhando o contraste, nós temos alguns filmes aqui. Tem o filme do Coringa aí, tem o filme do Rock, o Django. O Django eu trouxe algumas variações para você poder sacar um pouco do que pode contar diversas histórias a partir da mesma temática, tá? O que você vai precisar saber é entender um pouco mais essa história para você poder trazer melhores imagens, mais recursos para você poder contar essa história. Tudo vai se dar a partir de uma breve pesquisa, tá bom? Às vezes breve, às vezes profunda, depende do seu nível de conhecimento sobre o assunto. Referente ao filme que eu comentei anteriormente, eu peguei o roteiro do filme, né? A produtora me passou o roteiro do filme e eles também me passaram o filme para eu assistir, tá? Assistindo o filme, então eu já sabia as cores que eu ia utilizar, já sabia as partes do roteiro que eu ia poder aproveitar, tá legal? Já tinha assistido e visto como que era a casa para poder fazer a ilustração, tá? Preferi fazer a ilustração porque o público desse filme é um público infantil, infanto-juvenil, tá bom? E olha só que legal, ó. Aqui nós temos um fundo claro, texto escuro, tá? E ainda que assim um tom mais médio, tudo bem? Ainda assim um tom um pouco mais médio aí, ficou bem legal, tá? Aqui nesse filme do Django, aqui na capa, nesse pôster aqui do Django aqui, nós temos o fundo escuro, que foi tomado aí pela roupa do personagem, texto claro e o vermelho ali mais claro, destacando, um pouco mais saturado ali, destacando o vermelho do filme. Olha só, aqui nós temos dois cartazes da Saber Ensinar, do workshop de criação de cursos, tal, tá? E basicamente são dois workshops praticamente com os mesmos elementos, tá? Com com essa forma de moldura onde ficam as fotos, mostrando que, meu, qualquer pessoa que tenha um talento aí, que queira aprender a dar aula, pode poder dar aula a partir desses workshops. E basicamente um com fundo escuro e um com fundo claro, tá? O fundo escuro aqui, no lado direito, nem tá tão escuro assim, tá? Mas ele remete uns tons um pouco mais escuros do logo da Saber Ensinar. E do outro lado aqui, um fundo mais claro para poder destacar ali as informações do texto. Uma coisa importante a pensar, principalmente para cartaz, tá? É pensar assim, tá, beleza, onde esse cartaz vai ficar? Esse cartaz vai ficar em quais locais? Onde vai ser a distribuição desse cartaz? Ele vai ser impresso? Ah, vai ser impresso, legal. Onde ele vai ser preso? Onde ele vai ser fixado? Ele vai ser colocado em mural
de um prédio, ele vai ir para bar, ele vai para rua, vai ser colado como lambe-lambe, ele vai para mural de escola, ele vai para clubes, para onde vai esse cartaz, tá? É importante você pensar como vai ser o ambiente, para você poder pensar como que vai ser, qual fundo que você vai usar, tá? Se você sabe que lá você vai ter um fundo escuro, talvez você use um cartaz mais claro. Você sabe que lá no seu ambiente vai ter um fundo mais claro, você usa um cartaz mais escuro, para você já promover, já provocar o contraste no ambiente onde esse cartaz vai ficar, tá bom? Bom, agora que nós entendemos um pouco sobre contraste de claro, escuro, contraste de volume, de tamanho, e tal, vamos partir aqui para contraste de cor. Vamos entender um pouquinho como que funciona as cores aí dentro do nosso projeto. Bom, é o seguinte, nós temos três tipos de contraste, tá? Nós temos três tipos de contraste que eu vou apresentar para vocês aqui. O contraste tonal, um contraste análogo e o contraste complementar. Tudo bem? O contraste tonal é o contraste dentro do mesmo tom, tá? Da mesma cor. Então, assim, mesmo tom não, da mesma cor. Por exemplo, nós temos um azul claro, um azul médio e um azul escuro. Nós temos tons de azul, tudo bem? Aí, no análogo, nós temos cores próximas. Amarelo, vermelho e laranja. Por exemplo, azul, verde e amarelo. Nós temos tons próximos, tudo bem? Temos tons próximos. Tá? E no complementar, nós temos tons opostos. Nós temos tons opostos. Temos o verde e o rosa. Tá? Então, por exemplo, quando você ouvir lá camisa verde e rosa, tal, são tons opostos. Isso chama muita atenção. Aqui nós temos alguns exemplos aí de artes feitas com esses contrastes. Tá? Contraste tonal ali, né? A sua grande maioria dessa arte aí sendo calibrada ali num tonzinho de cinza ali, tá? Até pode puxar um pouquinho para o verde, para o azulzinho ali, mas muito menos saturado, né? Com muito menos cor ali, mais puxando para a parte mais cinza da cor, tá? E aí nós temos ali o análogo, tá? São cores próximas, amarelo, laranja, vermelho, por exemplo, tá? Poderia ser verde, azul verde, azul e azul também, um azul um pouco mais escuro, tá? Tudo bem? Dentro das mesmas cores próximas ali, tá? Ou verde, azul e um roxo, tá? Ou verde, azul e ver aqui, talvez um verde, azul e um amarelo, tá? Ali mais próximo ali, tá bom? Bom, cores complementares, são cores opostas, tá? Então você vai ver naquela roda das cores que você tem uma cor de um ponto e a cor de outro. Essas duas cores aqui vão causar um choque, vai chamar mais atenção, tá bom? Então são cores que vão brigar, são cores complementares. Se você tem, por exemplo, uma paredona verde e um texto escrito em vermelho, é até ruim de ler, tá? Por conta do volume de contraste, porque ele é muito alto, né? E o contraste é muito alto, quando o contraste é muito alto, é ruim de ver, de entender, porém chama muita atenção, tá? Ó, aqui algumas variações aí de contraste, de contrastes aí, para a gente poder dar uma olhada, tá bom? Então, dá para fazer muita coisa legal. Uma coisa legal de se observar nesses contrastes aqui é assim, ó, que independente do que você esteja fazendo, também você vai ter lá na hora que você escolhe as cores, uma cor menos saturada, que é assim, é muito usada na publicidade, tá? Ele reduz um pouco a saturação é a vibração, tá? Ela reduz um pouco da vibração e aí você tem espaço para você poder contrastar com alguma coisa que você queira que chame mais a atenção das cores no mesmo tom, tá? Por exemplo, esse vermelho aqui, ó. Nós temos os tons de verde e tom de vermelho, tá? Nós temos esse tom mais escuro de vermelho, tá? E nós temos esse tom mais claro de vermelho aqui. Esse vermelho aqui, o mais claro, tá até um pouco mais saturado. Aqui também, no verde, ó, nós temos o verde em si ali, um pouco mais escuro, e depois nós temos, esse outro tom mais alto aqui. Eu coloquei embaixo aqui até um pouco da paleta dessas cores aqui, para vocês verem como foram escolhidas essas cores para poder produzir esses cartazes, tá bom?
Legal, entendemos agora um pouquinho das cores, né? Tipo de contraste de cor aí que nós podemos usar, os três tipos de contraste de cor. Vamos agora para o contraste de fonte, tá? Para a escolha das letras e contraste de fonte. Olha só, nós temos aqui, ó, essa fonte, tá? Maior, mais densa, mais pesada, assim, né? E depois nós temos ó, essa mesma fonte aqui em caixa alta, tá? Só que menos peso, com menos peso, tá? Então nós temos essa variação. E depois nós temos essa mesma fonte aqui com menos peso ainda, porém em toda ela em caixa baixa, tá? Toda ela em caixa baixa. Então nós temos aí uma variação bem legal de peso para poder fazer uma composição. Por exemplo, você vai fazer um post de Instagram, um carrossel, por exemplo, tá? Onde você tem ali o título com um bold, por exemplo. Aí depois nós temos ali um subtítulo que poderia ser um semi-bold, né? E depois nós temos o texto com letras normais, tá? Uma forma regular aí de fonte. Para marcar capítulo, você pode pegar um texto, nesse caso aqui, tá marcando aqui. Pegar já esse exemplo aqui para não trazer outro exemplo. Mas nós temos aqui, ó, fundo escuro, beleza? Letra média, tá? E texto, título de capítulo aqui é mais claro, tudo bem? E uma linha fina aqui abaixo do título aqui, ou o título da categoria, da mesma cor da fonte, da mesma cor do título aqui da categoria, tá bom? Do numeral da categoria. Do outro lado, nós temos ali a fonte Bebas. E vai ser legal te trazer essas duas aqui para você ver a diferença entre elas, tá? Nós temos aqui, ó, a fonte Bebas é uma fonte moderna, tudo bem? É uma fonte moderna. As fontes modernas são fontes que não têm essa terminação, igual tem essa daqui, ó. Tá vendo essa pontinha aqui, ó, no cantinho? Essa pontinha aqui é chamada de serifa, tudo bem? Essa aqui é uma fonte serifada, é uma fonte mais tradicional, uma fonte um pouco mais antiga, tá? Tudo que você quiser mostrar, coisa mais tradicional ou uma coisa mais antiga, mais formal, você pode utilizar dessa fonte que tem serifa, tá? E desse outro lado aqui, nós temos a fonte mais moderna, tá? Mais descontraído, beleza? Nessa fonte aqui, você tem aqui também o mesmo esquema da família ali, ó. Nós temos uma fonte um pouco mais pesada, a fonte light, né? E uma fonte um pouco mais regular aqui, tá? Da mesma forma, nós temos aqui, ó, a fonte que ela é um pouco mais redonda, tá? Essa fonte redonda também tem o mesmo esquema. Mais pesada, mais leve, mais pesada para mais leve, tá bom? Fundo escuro, tá? Texto médio e texto claro. Aqui não está em sobreposição, só está colocado de forma separada, uma do lado da outra ali e tal, mas tem, ainda assim tem, ainda assim tem essa variação aí. Bom, aqui do lado aqui nós já temos essa estrutura um pouco maior aí agora que você já entendeu, ó, eu posso trabalhar com fonte todas em caixa alta, posso trabalhar todas em caixa baixa, posso trabalhar o título em caixa alta e o subtítulo em caixa baixa, posso trabalhar o título em caixa alta, bold, o título em caixa alta, regular, ou subtítulo em caixa alta, regular, tá? Você pode trabalhar com um título grande e o subtítulo menor. Você pode trabalhar com um título curto, grande. Você pode trabalhar com um título longo, pequeno. Pode ter umas variações que aí você vai escolher para o seu design, tá? Eu aconselho que você anote o que você quer fazer, tá? Então, por exemplo, vou fazer uma arte, essa arte vai ser, vou trabalhar o contraste de fonte, tá? O contraste de cor. Vou trabalhar o contraste de forma, tá? É importante, tá? Você escolher aí qual tipo de contraste você vai usar, beleza? Eu sempre anoto o contraste que eu vou usar, porque eu não tenho que ficar pensando muito depois na hora de fazer. Porque eu já pensei antes, tá bom? Aí, ó, Agner, eu queria uma fonte diferente para eu trabalhar no meu computador, como que eu faço, tal, para encontrar essa fonte. Nós temos aqui, ó, alguns bancos de imagem, tem cinco, imagem não, bancos de fonte. Banco de imagem já passei para vocês lá no comecinho da aula. Olha só, aqui no da fonte você vai ver algumas possibilidades. Nós temos categorias de fontes, tá? Categoria de fontes de
fantasia, estrangeiras, técnico ou tecno, né? Temos aqui gótica, básicas, tá? Essas básicas você vai encontrar um pouco do que eu comentei ali, fonte serifada e fonte sem serifa, tudo bem? Você vai encontrar fonte escrita com caligrafia, e as outras ali são fontes relacionadas a festas, dias dos namorados, tal, e fontes também temáticas, por exemplo, Ásia, temáticas sobre TV, terror, tá? Então, dependendo do que você for procurar, do tema que você for trabalhar, você já pode encontrar fontes que têm a relação com o que você vai fazer. Então, facilita bastante aí, você não tem que ficar pirando tanto, porque muitas das vezes, você fazendo o simples, você consegue impactar melhor o seu público com uma mensagem clara e concisa. Bom, vamos só dar uma olhada aqui em dois tipos de categoria. Eu vou pegar aqui gótica medieval, por exemplo, aqui, ó. E aí você tem, meu, muitas fontes legais aí para você poder trabalhar. Logo depois que você escolhe a fonte, tá? Você pode clicar aqui e baixar, ou você pode vir aqui, ó, e escolher um formato, né, um texto para você poder ver como que vai ficar, tá? Vamos colocar aqui no tamanho grande e enviar. Escrevi aqui Casa Forte, tudo bem? Olha aí, ó, como ficou escrito Casa Forte com essa fonte, tudo bem? Aqui você tem basicamente alguns pôsteres assim para você poder ver. E uma coisa extremamente importante de você conferir é aqui embaixo, ó, se essa fonte tem acento, se essa fonte tem C cedilha, tudo bem? Porque muitas vezes você cria, você faz até um trabalho de design com uma fonte que não tem acento, não tem C cedilha, não tem numeral, tá? E aí fica muito difícil de você conseguir escrever coisas com ela, tá? Então aí você tem que sempre usar e fazer um cambalacho ali e tal, para que você continue usando essa fonte. Por exemplo, fonte que não tem C cedilha, depois você tem que colocar um S embaixo da fonte, sabe? Você coloca um acento ali para poder transmitir. Mas quando você vai fazer isso é muito mais utilizado quando você fazer um logo, alguma coisa nesse sentido, tá? Agora, para utilização tradicional, busque aqui uma fonte que tenha cedilha, que tenha acento, que tenha numeral, tudo bem? Que tenha uma pontuação, ponto de interrogação, tá? Já da própria fonte, facilita demais o seu trabalho. Beleza, vamos pegar mais um outro tipo de fonte aqui para a gente poder usar como exemplo. Pegar uma manuscrita, fonte de caligrafia. Ó, tem umas fontes legais aqui, umas fontes mais delicadas, tal. Casa Forte com esse tipo de fonte aqui não combina muito bem, né? Não combina muito bem. E não parece tão forte, né? Fica aqui, campana, Ctrl V, colei, vamos enviar e vamos ver como que fica. É que ficou legal. É que ficou legal, ó. Da mesma forma, dá uma olhada aí, ó, se tem, ó, que legal. Essa fonte aqui, ó, não tem numeral, tá? Ela não tem numeral, então não dá para fazer um número com ela ali e tal, né? Lá, 20, 30, 10 dicas, não sei o que lá, você já não consegue fazer com essa fonte, você tem que usar o número, uma outra fonte, e é escrita ela, tá? Já não combina tanto, assim, tal, dependendo do que você for fazer, né? Te limita um pouco. Essa aqui tem a acentuação, ó, legal, tem essa cedilha bem bonito, ó. As fontes maiúsculas dela são lindas. Bem legal. Bacana demais. E vamos pegar uma fonte moderna agora, aqui. A fonte sem serifa. Agora eu escrevi aqui, ó, Casa Forte. Vamos ver se ele carrega para todas as fontes ali. Opa! Olha só que legal. Facilita, né, para você poder fazer a escolha da melhor fonte, ou da melhor fonte, né?
usando essa palavra que você definiu. Ali em cima você pode escrever a palavra que você quiser, o seu nome, o nome do seu cliente, do projeto que você estiver atuando aí. Show de bola. E assim segue nos outros bancos de imagem também, tá? Agora, e onde que você pode utilizar isso? Você vai poder utilizar esses materiais ou esse conhecimento no seu Instagram, no seu Facebook, apresentações. Você pode utilizar isso em tudo, cara. Em tudo daqui para frente, tudo que você for produzir de comunicação, é legal você pensar um pouco sobre os recursos que você entendeu e descobriu aí dentro desse treinamento aqui, tá bom? Aproveita o máximo dele aí porque ele é muito valioso, tá? Ó, agora você já entendeu onde você baixa imagens, você sabe como utilizar melhor as cores, você sabe como trabalhar o contraste entre fontes, cores, figura e fundo, tá? Fizemos para você aí todo o sucesso, tá? Para fazer apresentações e materiais de comunicação cada vez mais bonitos, tá? Aqui, se você quiser logo já clicar nesse botão, você já vai direto para o Canva. Esse documento vai ficar disponível aqui embaixo para você poder acessar, tá? E ter ele em mãos aí, tá certo? Agora, no nosso próximo módulo, nós vamos entender o uso do chat GPT para poder criar as artes. Bacana? Grande abraço, até a próxima aula.